Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o cientista político Gustavo Tavares. Obrigada, Gustavo, por sua participação. Nós vamos falar sobre o fundão. Gustavo, para a gente começar, o presidente Bolsonaro ele foi eleito sem fundo eleitoral e com pouquíssimo tempo de televisão. Isso mostrou que é possível fazer campanha sem o uso excessivo de dinheiro público. O que você pensa sobre isso? Bem, as últimas eleições, na verdade, elas foram uma mudança de paradigmas completo, né? Porque grande parte do Congresso foi eleito sem muitos recursos. Isso se deve muito à questão da ascensão das redes sociais. Então, boa parte dos políticos, inclusive os mais jovens, né, sobretudo os mais jovens, vêm do YouTube, do Facebook, do Instagram e conseguiram arregimentar votos sem necessidade de financiamento público ou privado, né, de pessoas físicas, enfim. Está mais do que provado que isso é possível, então. Não, possível com certeza é. Né? Possível com certeza sim. E qual a diferença entre o fundo eleitoral e o fundo partidário? Quando que eles foram instituídos e por quê? Bem, o fundo partidário, ele vem desde o regime militar, né? Foi os próprios militares que criaram na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, em 1965. Então, é um fundo estável. Então, ele existe, já tem o quê? Mais de 50 anos. Então, o que tem receitas correntes, todo ano está previsto, né, uma distribuição específica do fundo partidário, enquanto que o fundo eleitoral foi criado com uma finalidade específica para as eleições. Então, em 2015, quando o STF decidiu que era inconstitucional as doações de pessoas jurídicas, de empresas, para as campanhas, ficou a dúvida de quem então vai pagar as campanhas, que são muito caras. Então, todo ano eleitoral tem um valor previsto para a campanha. Então, em 2018 foi 1,7 bilhão, e esse ano a proposta é de 2 bilhões, né? Mas o problema é que, assim, em 2014 as eleições foi de quase 5 bilhões de reais o custo. Então, o governo propõe um fundo de 1,7, fica claro que é bem distoante, não compensou o fim das ações de empresas, né? E dessa forma, o fundo sempre vai existir, assim, em épocas eleitorais, como teve em 2017, a primeira para 2018 e agora para 2020, né? Sim. Nos outros países existem os fundos partidário e eleitoral? O partidário, sim, porque não com esse nome, né? Existe um fundo permanente que financia as atividades políticas. Então, na maioria dos países existe. São poucos os países que não existe esse tipo de financiamento público e não são países, digamos, que a gente possa seguir. Por exemplo, são países como o Irã, como o Egito, que não distribuem esse dinheiro público, né? E também não são modelos de democracia e de sistema político, né? Agora, o fundo eleitoral são poucos os países que possuem, né, uma cota específica para financiar campanhas. Não são todos os países que possuem esse tipo de financiamento extra, como existe no Brasil. Entendi. E por que os partidos políticos e campanhas eleitorais devem ser financiados com dinheiro público? Tendo em vista tantas necessidades urgentes que o Brasil tem, por que é a gente que paga, né? Bem, isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Então, que tipo de país a gente pensa, né? Claro que se, por exemplo, como o STF proibiu as doações de financiamento de empresas, de onde vai vir o dinheiro, né? Somente pessoas físicas, tem gente que vai, né, tem candidatos que vão conseguir, tem candidatos que não vão conseguir. Então, não é, assim, uma posição majoritária, mas a visão do poder público sobre isso é o seguinte: a gente quer construir democracia, para isso não podemos ficar à mercê de poderes econômicos apenas. Então, um dinheiro público seria uma forma de compensar os desequilíbrios econômicos que existem na sociedade. Entendi. Para a gente finalizar, o que você acha que uma reforma política no país é necessária? Por quê? Será que os políticos eles abrirão mão de seus privilégios? Então, acho que desde que eu comecei a assistir jornal, a gente escuta sobre reforma política e nunca passa nada, né? Porque não é do interesse dos parlamentares qualquer mudança que mude a natureza da sua atividade. Então, quando se fala em reforma política, não tem como escapar daquele ditado que é colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, é necessária, é urgente uma reforma política, né? Mas é urgente há 30 anos, então a gente até duvida dessa urgência, porque se a reforma política vai ser conduzida pelos próprios políticos, como garantir que vai ser algo benéfico para a sociedade, não apenas para eles, né? Então, quando se fala em reforma política, geralmente pensa em financiamento, em coligações, quando deveria haver uma discussão muito mais profunda sobre voto distrital, sobre distrital misto, né? Esse tipo de discussão que geralmente passa ao largo das discussões de reforma política que acontecem dentro do Congresso Nacional há anos.
Tá certo. Muito obrigada, Gustavo Tavares, por seus esclarecimentos acerca do fundão. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online.